Tá bom? Ok. Tem mais algum que vocês querem dar uma olhada? O 3 dessa mesma seção? Pode ser, a gente já viu o teu. Tá? 3.3. O volume do sólido cuja base é o astroide. Esse aqui vai usar aquela coisa que eu te falei do volume por fatiamento. Tá? Como é que a gente pode calcular o volume de um sólido? Se você conhece a área dele, se você tem algum eixo, não precisa ser de simetria não, tá? Algum eixo que percorre teu sólido inteiro e você sabe o valor da área em cada uma dessas alturas do sólido, quem que é o volume? A integral dessa função área, tá? A gente fez isso. Você tentou fazer o 2? O 2 é bem parecido e a conta é mais fácil, né? Mas a ideia é essencialmente a mesma. Tá? O 2 pede para obter o volume de uma pirâmide de base quadrada, nos mesmos moldes desse, e esse pede para construir o volume de um sólido um pouquinho mais complicado. Se você conseguir fazer o 2, a menos de calcular a integral, eu juro que você consegue fazer o 3 também. Tá? Eu vou só mostrar como é que é o 2 e o 3 para a gente ter dois exemplos. Tá? Então, 3.2, que é um pouquinho mais simples do que esse que você pediu, você não mexeu com 3.2? Não saiu, tá? Então, vamos fazer o primeiro, né, baby steps, né? Então, vamos lá. Você quer calcular, você tem uma pirâmide de base quadrada, tá bom? E você sabe... Você tem uma pirâmide de base quadrada, tá? Supõe que esse cara aqui está projetando bem no centro, direitinho. Não precisa, tá? Não precisa. Mas supõe que você tem uma base quadrada de lado L e tua pirâmide tem altura H. Tá? Eu quero calcular esse volume. Como é que eu posso calcular esse volume usando fatiamento? Qual que é a propriedade que uma pirâmide de base quadrada tem? Qualquer corte horizontal, né? Por horizontal eu quero dizer... Pega um plano que é perpendicular à altura dela, qualquer corte vai ser sempre o quê? Sempre um quadrado, né? A gente sabe calcular a área de quadrados? É a única coisa que a gente sabe direito, na verdade. Então, como que seria, se eu sei calcular a área de cada fatia, quem que é o volume da pirâmide? A integral dessas áreas. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer é isso. Eu posso dizer, então, que o volume vai ser integral. Qual que é o meu intervalo de variação? As fatias vão variar de 0 até h, tá? De a de x. Então, eu só preciso dar um jeito de escrever qual é a área de cada um desses quadrados em termos da altura. Diga. Eu só faço esse negócio com fatiamento quando eu sei o que é o... Quando você sabe qual é a fatia, né? Se for um círculo, um quadrado, coisas que você saiba calcular a área, tá? No cálculo 3, você vai aprender que é possível calcular, através de integrais, eventualmente duplas, a área de regiões do plano. Então, se você tiver um sólido que você sabe o que vai ser o volume desse sólido, se tudo for bem comportado, vai ser a integral dessas fatias e cada uma delas vai ser uma integral dupla. Tá? Então, o volume, lá quando você estiver no cálculo 3, você vai poder pensar que é a integral das áreas. Então, você vai integrar áreas. Cada uma dessas áreas é uma integral dupla. Então, o que você vai obter é a integral de uma integral dupla, que por causa de um teorema lá é o que a gente chamaria de integral tripla. Um jeito de calcular uma integral tripla. Tá? O teorema lá chama teorema de Fubini. Cada coisa a seu tempo. Vamos lá. Quem que é? Eu preciso calcular a área desse quadrado, tá bom? Como é que eu faço para calcular a área desse quadrado? Eu preciso descobrir quem é o lado. Você tem alguma coisa que te ajuda aqui a descobrir quem é o lado desse quadrado? Tem. Se você olhar, pega esse segmento da altura que desce até o quadrado. Isso aqui é um triângulo, tá certo? Você vai ter esse triângulo, que é um triângulo retângulo. E se você descer até a base da pirâmide, você vai ter um outro triângulo que é semelhante ao original, tá? O desenho não está... Esses lados aqui são os dois paralelos. Então, eu tenho uma semelhança entre esses dois triângulos que me relaciona o quê?
a diagonal do quadrado na altura x com a diagonal do quadrado da base. Quanto que é a diagonal do quadrado da base? A diagonal inteira é L raiz de 2, né? Isso aí é metade. Então, você sabe que L raiz de 2 sobre 2, você vai ter uma proporção entre essa altura e esse, né? Esse cateto e esse cateto e esse. Então, o que a gente pode dizer nesse caso? Que quando eu tenho... Vamos começar a medida aqui, tá? O 0 está aqui em cima e o H está aqui embaixo. Isso aqui, então, vai ser minha fatia x. O que a gente pode dizer? Que no triângulo pequeno, eu posso dizer que o cateto x vai estar para y. Vamos chamar essa diagonalzinha aqui de y, tá? Assim como a gente pode dizer que o cateto do triângulo grande H está para L raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então eu consigo tirar o y em função do x? Tá certo? Quem que é o y, então? Vai dar x L raiz de 2 sobre 2 vezes h. O h embaixo. Tá certo? Isso é metade da diagonal desse quadrado. Se a diagonal é isso, se a metade da diagonal é isso, é porque a diagonal é isso aqui, né? E quanto que é o lado? Vamos chamar esse lado aqui de L'. Tá? Quanto que vale esse lado L'? Se isso aqui é metade da diagonal do quadrado, e a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2, x vezes L sobre h é o lado, tá certo? Tá bom? Muito bem. Então, quanto que é a área do quadrado? X ao quadrado, L ao quadrado, sobre h ao quadrado. Tudo bem? E, portanto, quanto que é o volume? Integral de 0 até h de x2, L2 sobre h2 dx. Muito bem, L e h são constantes, né? Pulam fora da integral. Eu já vou deixar fora aqui L quadrado, h ao quadrado. Quanto que é a integral de 0 até h de x ao quadrado? X quadrado, a primitiva x ao cubo sobre 3. Substituindo nos extremos, a gente vai ter h ao cubo sobre 3. Tá, o que dá isso? L ao quadrado vezes h sobre 3. Tá? Quem que é a área da pirâmide, então? A área da base vezes a altura sobre 3. 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Funciona. Ok? Você recupera todas essas fórmulas, né? No caso do exercício 3.3, o sólido é um pouquinho mais chato de descrever, mas a conta é a mesma, tá? Então, no 3.3, você vai pegar uma figura que a gente chama de astroide. O que é uma astroide? É o conjunto dos pontos no plano que satisfaz a seguinte equação, tá? Então, você tem x elevado a 2/3 mais y elevado a 2/3 igual a elevado a 2/3. Tá? Existe um conjunto de pontos no plano que verifica essa equação. Você pode esboçar eles. Como é que você faria para esboçar isso aqui? Por exemplo, você percebe que como está x elevado a 2/3, y a 2/3, se eu trocar o x por menos x e o y por menos y, dá tudo a mesma coisa? Certo? Ou seja, se um ponto x e y está nessa curva, trocar o sinal do x e do y também vai pertencer a essa curva. Portanto, ela é simétrica por reflexão em relação aos dois eixos. Se eu trocar x por menos x, continua satisfazendo. Portanto, uma reflexão em torno do eixo y, ok. E se eu trocar y por menos y, também continua. Portanto, ela é invariante por uma reflexão nesse eixo x. Ou seja, se eu souber fazer o gráfico para x e y positivos, eu já sei tudo. Rebate, depois rebate. Tá? Então, pensando nisso, né? Se eu estou com x e y ambos maiores do que 0,
eu consigo tirar o y como uma função de x. Quem que é o y em função de x? Vai ser a elevado a 2/3 menos x elevado a 2/3, e aí eu elevo esse cara a 3/2, tá bom? Ok? Você tem condições de fazer o gráfico dessa função? Tem. Olha para as derivadas, vê o intervalo de crescimento e decrescimento. Qual que é o domínio disso? Como eu estou pensando x maior que zero, x tem que estar entre 0 e a. Porque eu vou precisar tirar uma raiz quadrada aqui, precisa ser positivo. Tá bom? O que está aqui dentro precisa ser positivo. Então, na hora que você faz esse gráfico, o que você vai obter é uma coisa mais ou menos assim, tá? Se isso aqui for o ponto A, ele dá uma coisa desse tipo. Tá bom? E aí o que a gente sabe? Se eu trocar o x por menos x, continua invariante. E se eu trocar y por menos y, continua invariante. Então a figura, o conjunto dos pontos no plano que verificam essa equação é esse objeto aqui, que a gente chama de astroide porque ele tem o formato de uma estrelinha, né? Tá certo? Então esse é o astroide. A gente conseguiu sair da primeira frase do enunciado. Tá bom? E aí, a base desse sólido é um astroide. Então, eu estou vendo isso aqui no chão. E quem que é o meu sólido? Como é que eu vou construir esse sólido? Eu sei que, ele está dito aqui, vou ler exatamente como está escrito. Tal que as seções transversais por planos paralelos ao eixo XZ são quadrados. Então, vamos pensar, aqui eu estou com o eixo X, aqui eu estou com o eixo Y. Onde que está o eixo Z? Se você quiser pensar na álgebra linear, para manter a base positiva, ele está saindo da lousa, tá certo? Então eu tenho um eixo aqui, e aí o que o enunciado está me dizendo é que os cortes dessa figura por planos paralelos ao plano XZ são quadrados. Então, quando eu fatiar a figura desse jeito, eu vou sempre enxergar quadrados. Então, como é que é isso? Eu vou ter... Quando eu cortar no plano z igual a zero, no plano da lousa, quando eu passo a faca assim, eu vejo um segmentinho de reta. Como é que eu desprojeto isso? Levanto um quadrado com isso aqui de lado. Isso em cada fatia. Dá para enxergar como é que é essa coisa? Então, se você tenta fazer isso, desenha no chão o astroide, e aí em cada fatia dessas eu vou levantar um quadradinho. Aqui a base é um pouco maior, vai ser um quadrado mais alto. Aqui, bem nessa seção aqui, que é quando y é igual a zero, eu vou ter um maior quadrado, que é um quadrado de lado 2A. Então eu vou empilhando um monte de quadrados com esses lados, que vão crescendo e depois diminuem. Tá? Então aqui vai ter um quadradão gigante e depois quadradinhos menores. Tá? É difícil visualizar esse sólido, mas é uma coisa mais ou menos assim, se você quiser. Tá? Uma pilha de quadrados com lados variáveis. Tudo bem? Então, como é que a gente pode calcular esse volume? Se eu tenho um fatiamento que está me dado aí, que é quadrados, o volume desse sólido é a integral dessas áreas. Então, como a figura é supersimétrica, em vez de fazer isso, eu vou escrever aqui. Tá bom? É a mesma coisa, né? Levantar quadradinhos aqui. Tudo bem? Então, quem que vai ser meu volume? Vai ser a integral. Qual que é o intervalo de variação do x? De menos a até a, de a de x dx. Quem é meu a de x agora? É a área de um quadrado que tem isso aqui como lado. Quanto que mede isso? 2 vezes isso aqui, tudo bem? Essa y de x é a medida do eixo x até o ponto y da curva. Então, a de x vai ser 2 vezes esse cara ao quadrado. A elevado a 2/3 menos x elevado a 2/3, tudo ao quadrado. Ou seja, aqui tem um 3/2 junto, né? Então vai ficar 4 a elevado a 2/3 menos x elevado a 2/3 ao cubo, né? Tudo bem? Então, em vista disso,
Essa minha integral vai ficar a integral de menos a até a. O 4 é uma constante, pula fora. Quanto que vai dar isso? A 2/3 menos x a 2/3 elevado ao cubo dx. Pergunta, você sabe calcular essa integral? Apesar dela parecer bem feia, como é que você faz isso? Abre esse cubo, tá? O binômio de Newton vai ficar o quê? Um monte de potências de x vezes potências de a. Potências de x a gente sabe calcular a primitiva de todo mundo. Então é só escrever e fazer, tá bom? Tá claro? Qual que é? Acho que a maior dificuldade é enxergar qual é o sólido, né? Mas de fato você não precisa ver ele, né? Eu nem consegui desenhar direito, mas a gente sabe fazer a conta. Então isso aqui vai dar o quê? 4 vezes a integral de menos a até a. Aí abre esse cara aqui todo, né? Isso aqui ao cubo é a ao quadrado menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, o segundo ao quadrado, menos o terceiro ao cubo, dx. Tá bom? Sabe calcular a primitiva? Precisa terminar isso aqui? Que dá para fazer, né? Todo mundo aqui é tudo bonitinho, é só somar 1 em cada expoente e dividir, calcular a primitiva de x a 2/3, x a 4/3 e faz a conta. Tá bom? Vai dar um número, provavelmente o número que está aqui na resposta, que é 128 sobre 105 ao cubo. A fazer as contas. Tá? Você quer perguntar mais um? Diga. Essa integral aqui. X mais 1 sobre x quadrado menos 4x mais 5, tudo ao quadrado. Tá. É algum da lista esse? Não? Não? Você não gosta de fazer a lista, né? Vamos lá. Integral de x menos 1. O que tem aqui embaixo? Como é que era? X quadrado menos 4x mais 5, tudo ao quadrado, né? Tá. Qual que é a melhor coisa para fazer? Para começo de conversa, o polinômio que está lá embaixo, ao quadrado, é irredutível, não é? Isso aqui é um polinômio irredutível? Sim? Calcula o delta, né? Dá 16 menos 20. O delta menos 4 é um polinômio irredutível. Se ele é um polinômio irredutível, não dá para fazer frações parciais. E mesmo que desse, nesse caso não ia te ajudar muito, né? Porque ele já está escrito numa forma boa. Então o que você vai fazer? Quando o polinômio de baixo é irredutível, o que a gente faz? Completa quadrados, tá? Então, aqui a gente vai ficar com x menos 1 sobre... Aqui, ó, x quadrado menos 4x é x menos 2 ao quadrado, mais 4, aí fica sobrando 1, né? Tá certo? Muito bem. E agora? Vamos tentar deixar isso como com uma carinha boa, para você ver como dá para fazer isso. Tá? Isso aqui não é nenhuma mudança mágica, assim. Chama u de x menos 2, só para deixar bem na cara o que a gente vai fazer. Quem que é o du? Dx, tá? Então, com essa mudança de variável, como é que fica essa integral? Quem é x menos 1? 1 mais 1. 1 mais 1, né? Então, aqui eu vou ficar com u mais 1, du. E aqui embaixo eu vou ter o quê? U ao quadrado mais 1, tudo ao quadrado. Tá? Nesse momento, o que você pode fazer? Separa a fração. Você vai ficar então com a integral de u sobre u ao quadrado mais 1, tudo ao quadrado. Essa aqui é boa? É boa por quê? Porque a derivada do u ao quadrado, ou até do u ao quadrado mais 1, está quase lá em cima pronto. Então essa é bem fácil de fazer, e a outra fica com a integral de 1 sobre u ao quadrado mais 1, tudo ao quadrado du. Tá? Vamos fazer cada um dos pedacinhos. Na primeira, qual que é a estratégia que você tem? Chama u quadrado mais 1 de uma variável qualquer de deriva.
Então vamos chamar de uma variável qualquer, vamos dar um nome para ela, vamos chamar de z, tá? Então se você faz na primeira, vamos chamar essa primeira aqui de asterisco e a segunda de 2 asteriscos, tá? A gente vai calcular cada uma delas em separado. Então a primeira, como é que a gente vai fazer? Né? Fazendo então z igual a u2 mais 1, eu vou ter que dz é 2u du, tá certo? Portanto, aquela integral vai ficar... Quem que é u du? O du é dz sobre 2, então sai 1 meio dz, dz ao quadrado, tá certo? Quanto que é essa primitiva? Quem é a primitiva de 1 sobre z ao quadrado? Menos 1 sobre z. Então isso aqui vai dar menos 1 sobre 2z mais k. Que é quanto, voltando para a variável u? Menos 1 sobre 2u ao quadrado mais 1 mais k. Volta para a variável x, né? A gente tinha um x. Quem que era u? X menos 2. Então vai dar menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado mais 1 mais k. Se você quiser, você abre isso aqui, o que, que vai dar? X quadrado menos 4x mais 5 lá embaixo, que é exatamente o denominador. Tá? Você podia ter feito esse pedaço antes, direto, né? Olha para x sobre esse cara ao quadrado e faz a conta. Tá? Ok, então matamos a primeira parte, vamos ver a segunda, como é que a gente faz. Que talvez tenha sido onde você ficou com dúvida, né? Ou não? De início eu quis pegar o x quadrado menos 4x mais 5, chamar de u, derivar, tentar encaixar. Olha, até vai, tá? Se você chamar isso aqui tudo de u, quem que é o du? Vai ficar 2x menos 4. Aí o que você pode fazer? Você pode ficar acertando aqui, né? Se você faz isso, você precisaria ter um 2x mais 4 aqui em cima. Como é que você faz para isso aqui virar 2x mais 4? Multiplica em cima, multiplica e divide por 2. Então vai ficar 1 meio de 2x menos 2. E aí soma e subtrai 6. E aí você vai separar. Vai dar quase equivalente ao que a gente está fazendo, né? Uma parte vai ficar com 2x menos 4 sobre isso, que vai gerar exatamente esse sujeito aí. E a outra parte você vai ter o quê? 1 meio. E aí aquele 6 que você somou e subtraiu, vai ficar um 6 sobre esse cara. Então vai sair um 3 vezes a integral desse 1 sobre esse cara. Que é o que a gente vai fazer no final das contas agora, né? Então como é que a gente ataca uma coisa daquele tipo ali, olha? Tem u ao quadrado mais 1 embaixo e não tem mais nada que ajude, né? Então, nesse momento, lembra das identidades trigonométricas. Chama u de tangente. Tangente ao quadrado mais 1 é secante e aí vai virar um quociente de secantes e tangentes. A gente vê o que que dá. No pior caso, passa tudo para seno e cosseno e vai virar potências de seno e cosseno. A gente, de algum jeito, resolve isso. Então, chamando u de tangente de v, só para não misturar com a outra letra, quem é du? Secante ao quadrado de v dv e, portanto, aquilo ali vai ficar em cima secante ao quadrado de v, tá certo? Embaixo a gente vai ter o quê? U ao quadrado mais 1. O que é u ao quadrado mais 1? Secante ao quadrado de v, tá? Então embaixo fica ao quadrado, de novo, secante à quarta de v, tá certo? dv. O que é isso? É 1 sobre secante ao quadrado. E o que é 1 sobre secante ao quadrado? Cosseno quadrado. Isso aqui. Sabemos calcular a primitiva de cosseno ao quadrado? Sim. Quanto que é isso? V sobre 2 mais seno de 2v sobre 4. Mais k. E aí volta. Quem é V? Arco tangente de U. Tá? Isso aqui vai dar arco tangente de U sobre 2 mais seno de 2 arco tangente de U, né?
sobre 4 mais a constante. Volta tudo. O que é seno de 2 arcotangente? Dois seno do arcotangente mais cosseno do arcotangente. Dá para trabalhar um pouco nisso aí, tá? Você consegue brigar um pouquinho com isso? Não sei se vale a pena. Tá bom? Mas você pode brigar. Não precisa, tá? Assim, as pessoas quando corrigem as provas, por exemplo, não gostam muito que o cara largue um treco feio desse, sendo que você tem uma expressão mais bonitinha. Mas a gente ainda precisa voltar para x, né? Quem que é o x? U é x menos 2, né? Então isso aqui você poderia escrever como sendo arco tangente de x menos 2 sobre 2 mais seno de 2 arco tangente de x menos 2 sobre 4 mais k. Não está errada essa resposta. Agora, se você quiser usar algumas identidades trigonométricas para brincar com isso, pode. Tentar melhorar isso aqui, né? Por exemplo, quanto que é isso aqui? É 2 seno do arco tangente vezes cosseno do arco tangente. O que você pode fazer? Vamos tentar. Isso aqui é arco tangente de x menos 2 sobre 2, mais... Aí sai um 2, cancela ali embaixo, né? Meio do seno do arco tangente de x menos 2 vezes cosseno do arco tangente de x menos 2. Tá? Sei o que é seno do arco tangente? Não, só sei do que você sabe calcular, né? Se aqui fosse tangente, estava bom, né? Como é que eu faço para isso aqui virar tangente? Divide por cosseno? Só que se eu dividir por cosseno, eu multiplico, né? Então eu posso escrever isso aqui como tangente aqui e aqui cosseno ao quadrado. Tá? E aí acabou, né? Agora vai ficar com uma fórmula bonitinha. Arco tangente de x menos 2 sobre 2, mais... Quanto que é tangente do arco tangente? O próprio cara. E o que é cosseno ao quadrado do arco tangente? O que é cosseno ao quadrado? Não é 1 sobre secante ao quadrado? Desse cara. E o que é secante ao quadrado? 1 mais tangente ao quadrado. E aí, tangente ao quadrado do arco tangente, a gente sabe o que é, né? Então, isso aqui fica vezes 1 sobre 1 mais... Eu estou calculando 1 mais tangente ao quadrado desse cara. Então, é x menos 2 tudo ao quadrado, mais a constante. Então, essa é uma resposta boa. É o que faz sentido, né? Você começou com um quociente de polinômios, é razoável voltar o máximo possível para um quociente de polinômios. Só esse cara aqui que estragou. Tá bom? Dúvida no processo? Como você fez agora, você tem um tangente ao quadrado e dentro desse tangente ao quadrado você tem o arco tangente. Então... Perfeito, né? Então vamos pensar. A tua dúvida é isso aqui. Você tem tangente ao quadrado do arco tangente de x, né? Você quer saber por que isso é x quadrado? Vamos pensar. Esse tangente ao quadrado é o quê? O que a gente fez? Vamos pensar em termos de compostas. Pegamos x... Calculei o arco tangente dele, tá certo? Depois eu calculei a tangente. E por último eu levei ao quadrado. Tá? Então, quanto que é isso aqui? X. Elevado ao quadrado dá x quadrado. Tá bom? O que você pode pensar é que isso aqui, isso é uma outra maneira de escrever isso aqui. Tá? É a tangente do cara vezes ela mesma. Então, a tangente do arco tangente dá o cara vezes ele mesmo dá o cara ao quadrado. Seno de arco seno de x é a mesma coisa que x E isso. Você está compondo uma função com a sua inversa. Seno de arco seno de x é x.
Cosseno de arco cosseno de x é x. E cosseno do arco seno, quanto que é? Raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Sim. Cosseno do arco seno de x, quem que é? O que é cosseno? Raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado do cara. Tá bom? Então dá raiz de 1 menos x2. Tá? Então é uma primitiva que é só chatinha de fazer. Como todas, mas você sabe o que fazer exatamente. Tá bom? Mais algum que vocês queiram perguntar? Você percebe, tudo que a gente viu tem alguma... Quando você olha, você sabe mais ou menos o que fazer. Isso que é importante. A gente viu técnicas que te permitem pelo menos ter alguma ideia de abordagem inicial. Se vai dar certo ou não, com a prática, você vai falando, com a prática você faz a escolha certa mais rápido. Né? Por isso que tem, quantos? 77 para você treinar aí na lista. Né? Para quando você pegar o 78 que aparecer na sua frente, você saber exatamente o que fazer de primeira e não perder tempo.